Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Eu quero saudar a todos em nome da liderança da nossa igreja, o pastor Júnior, em nome também da superintendência, irmão Osiel e eu. Que você seja saudado com a paz do Senhor Jesus, né? Eu quero lhe saudar com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa ministração de hoje, mais uma ministração. Nesses dias em que estamos vivendo isolamento social, nós usamos esse recurso para tentar de alguma forma lhe abençoar e sermos também abençoados, né? Porque essa palavra ela tanto é ministrada a vocês quanto ela é ministrada a mim, que estou aqui também, né? Vamos fazer uma oração, iniciar com uma oração, pedindo a Deus a sua graça, revelação e misericórdia. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas e pela oportunidade de te conhecer. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha nesse momento receber, ó Pai, a nossa adoração, receber o nosso louvor a Ti, a nossa gratidão, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão. Tu és um Deus grande, um Deus sábio, um Deus eterno, um Deus que vai além do nosso entendimento e te exaltamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Que o Senhor traga revelação, entendimento, que o Senhor possa nos orientar, nos corrigir neste momento. Que o Senhor possa, Pai amado, nos dar discernimento da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Consola aquele que está abatido, aquele que está passando por um momento de dificuldade. Que o Senhor tenha, ó Deus amado, misericórdia do Teu povo e daqueles que nos ouvem, pois te oramos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando, para quem ainda não sabe, a revista das lições bíblicas da CPAD, a classe de adultos, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós já ministramos 8 aulas, se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, elas estão disponibilizadas aí no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Se você tem a revista da Escola Dominical da Classe de Adultos, abra ela aí, abra a sua revista, na lição de número 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 3, versículo 5, que diz: O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática nos ensina que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 3, versículos 1 a 13. Nós estamos dando prosseguimento, né, à exposição, à carta aos Efésios, né, que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, verso de número 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, pelo que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos
peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aqui, como eu já falei, nós estamos estudando a lição de número 9, da classe de adultos, da revista da classe de adultos, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. O objetivo geral que nós pretendemos alcançar de forma geral nessa aula é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos que também pretendemos alcançar são 3. Primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. O segundo objetivo é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro e último, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. A introdução, você por gentileza vai para a sua revista, na introdução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, que nós lemos do versos 1 ao versículo 4. Nesta lição de hoje, estudaremos o conceito bíblico de mistério, que está tanto no versículo 4 quanto no versículo 6. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado agora na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Certo? Então nós vamos ver como esse mistério, o que ele era, o que significava, por que ele foi revelado somente depois e não logo no começo, e a gente vai ver esses aspectos na lição de hoje. O ponto 1 diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ou seja, apesar de Deus ter se revelado ao povo de Israel e os gentios ignorarem ou mesmo não se importarem com a revelação de Deus, essa revelação que Deus deu ao povo judeu, ela não foi ainda completa, ela era parcial, ela apontava para aquele que de fato iria cumprir todo o propósito de Deus, e essa pessoa era a pessoa de Jesus Cristo, que veio e se manifestou, e aí sim o mistério de Deus que estava oculto foi manifestado. Portanto, nem judeus nem gentios compreendiam o propósito de Deus plenamente. Os judeus compreendiam em parte, revelados através do Antigo Testamento, através dos profetas, das leis e dos salmos, das poesias, mas eles não tinham ainda a plenitude, a totalidade desse mistério revelado, que veio na pessoa de Jesus Cristo. O item 1 do primeiro ponto trata do conceito bíblico de mistério. Essa palavra é do grego mysterion, aqui utilizada nos versos 4 e 6. Essa palavra mistério, ou melhor, 4 e 6, versículo 4 diz: pelo que quando leis podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 4, ele diz assim, que essa palavra no grego, mistério, significa segredo ou doutrina, ensino secreto, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Ou seja, não é algo que esteve em mistério, continua em mistério e é um segredo. E essa palavra, ela é uma palavra, um ensino, uma doutrina que é para poucos homens sábios e instruídos. Não, ela estava em oculto, era um segredo, mas agora Paulo está dizendo, ela foi revelada, ela está sendo manifestada e conhecida através dos apóstolos e profetas que estão trazendo esse mistério ao conhecimento daqueles que foram eleitos por Deus. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados
possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, que foi combatido por Paulo, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, verso 18, e foi combatido também por João, nas suas epístolas, quando ele escreve suas epístolas, e combate os gnósticos da sua época. Pelo contrário, no cristianismo, a palavra mistério significa uma verdade que esteve encoberta no passado, mas agora foi desvendada em benefício de todos, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 nos revela. O segundo item diz assim: o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. É um advérbio de circunstância, um advérbio circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como foi agora. Versículo 5. A expressão como do versículo 5 indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam do plano e do propósito de Deus de revelação. Isso não quer dizer que o fato desse mistério estar sendo revelado agora, não havia indícios e indicações de que esse plano de Deus de abençoar todas as nações, inclusive os não-judeus, estava para ocorrer, né? Deus dava indícios, dava indicações. Nós vemos várias pessoas que não eram judeus, que Deus usava, Deus usou, e a palavra de Deus mesmo, no Antigo Testamento, traz profecias que mostram e nos ensinam e apontam para o propósito de Deus também incluir os gentios como o seu povo. O item 3, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. A gente pode citar, por exemplo, Gênesis 12, 3, né, que Deus diz que benditos serão todas as famílias da terra, na tua semente, na semente de Abraão. Versos 22, 18, que Deus também repete que abençoaria todas as nações da terra. Isaías 11, 10, Isaías 49, 6, Isaías 54, 1 a 3, Isaías 60, 1 a 3, Malaquias 1, 11. O que esses profetas não sabiam era como isso iria acontecer, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto, conforme está descrito nos versos 6 e 10. O que era o mistério de Deus oculto? O mistério de Deus oculto era que, apesar de um dia Deus ter escolhido a semente de Abraão para ser o seu povo, Deus tinha um plano de incluir, através de Abraão e de sua semente, que era Jesus que viria, todas as nações da terra, todas as pessoas da terra. Deus queria e quer que todas as pessoas tenham acesso à palavra de Deus e tenham novamente um relacionamento com Ele. Deus quer que eu e você, quer sejamos judeus ou não, quer sejamos brasileiros, americanos, europeus, africanos, não importa, Deus quer se reaproximar de nós, e isso foi revelado através de Jesus Cristo e manifesto a todos nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje a igreja é esse povo de Deus, povo escolhido de Deus,
composto de homens e mulheres, judeus e gentios, ricos e pobres, grandes e pequenos, todos aqueles que creem em Jesus, que creem em Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, faz parte do povo de Deus. Tem à sua disposição as bênçãos do perdão, da redenção, da comunhão, do habitar do Espírito Santo na sua vida. Ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Nós vimos aqui o mistério revelado no Antigo Testamento. Apesar de às vezes os profetas profetizarem e darem indícios, indicações de que Jesus, que haveria um agregamento, uma agregação das nações gentílicas ao povo de Deus, eles não sabiam como isso iria acontecer. Então, no Novo Testamento, quando Jesus vem, há uma ampliação da percepção daqueles que creem em Jesus, daqueles que creem na obra de Jesus, naquilo que Deus fez através de Jesus. E aí as pessoas começam a quebrar as barreiras, pôr por terra os muros, as barreiras de separação e diferenças étnicas. E começa a incluir. Isso foi feito de forma gradativa, não foi feito de uma vez, por causa que havia muito preconceito, havia muita distorção de entendimento, entendimentos errados, conceitos errados. Que a gente possa pedir a Deus nesse momento, para que Deus possa descortinar a sua palavra para nós, trazer revelação, porque essa palavra, irmãos, ela precisa do Espírito Santo, nos capacitando para entendermos. Porque o homem natural, o homem que não tem revelação do Espírito Santo, ele pode até conhecer o grego, o original, as línguas originais, conhecer o hebraico, conhecer todas as formas das palavras, as ideias por trás das palavras no seu original. Ele pode ter um conhecimento natural, mas ele não vai entender a aplicação da redenção e o poder transformador dessa palavra no coração dele, se não for pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo trazendo entendimento e luz, a gente pode olhar para essa palavra e interpretar de forma errada. Se não fosse isso, não haveria tantas seitas e heresias no nosso planeta, na nossa terra, no nosso meio, na nossa cidade. Quantas seitas, quantas doutrinas, quantos ensinos que são absurdos quando a gente olha para a palavra de Deus. Que Deus nos guarde. E que Deus nos dê um coração humilde, para que quando a gente fizer uma leitura errada da palavra, a gente possa dizer, não, peraí, não é bem isso que eu estava lendo, não é dessa forma, como eu estava interpretando, na verdade é de uma forma totalmente diferente. Olha aqui, a gente possa ter essa humildade, meus irmãos. Nós não somos seres plenos e completos, nós precisamos de ajuda uns dos outros, precisamos da ajuda do Senhor. E isso não é absurdo, pelo contrário, não é necessário que a gente peça ajuda, que a gente ore ao Senhor. A gente começa uma aula dessa, ou começa a ler a palavra com oração, não é porque nos ensinaram assim, ou porque a liturgia ensina, ou pede, ou manda, não, é porque nós necessitamos da orientação de Deus, nós precisamos da presença de Deus, da revelação de Deus, para que quando a gente estiver ministrando, por exemplo, eu não sei quem é que está me assistindo aí do outro lado, de repente tem uma necessidade que eu nem sei, e eu toco nessa necessidade que você está tendo, e você diz, meu Deus, como é que ele sabia? Eu não sei, é o Espírito Santo de Deus que vai até o teu coração, que se une através do meu coração, que entra na tua vida, essa palavra que divide até a alma e o espírito, que penetra no nosso coração. Que o Senhor nos dê humildade para que a gente possa
Se a gente tiver dificuldade, a gente dizer, poxa, eu tenho dificuldade de entender isso, não tem problema, a gente não vai saber tudo. Não dá. A palavra de Deus, ela não é inesgotável. Ou melhor, ela não é esgotável, ou seja, ela não se acaba, ela é inesgotável. O plano divino, eu estou aqui no ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino, oculto quanto à igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. O item 1, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Ele vai mostrar isso em Gálatas 1:1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Isso significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que por Paulo ter autoridade divina no seu apostolado, no seu ensino, na sua chamada, ele não deveria se submeter aos apóstolos e à liderança de sua igreja, porque ele fez isso. Ele se encontrou, lógico, no início da sua fé, ele diz isso em Gálatas, só com alguns apóstolos, mas ele precisou ser confirmado pela sua liderança. Aqui não quer dizer que ele era autossuficiente na sua autoridade, não. Ele precisou da confirmação da autoridade da igreja, da liderança da igreja. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o fato de Deus me chamar, de Deus me dar uma palavra, de Deus me vocacionar para algo, eu tenho que enfrentar a minha liderança, não. Eu tenho que pedir a Deus que Deus aponte através da minha liderança, que confirme através da minha liderança o meu chamado. Agora, se alguém se levanta contra, mas é contra a palavra de Deus e a autoridade de Deus, a autoridade da minha igreja, meu amigo, aí sim eu vou dizer, mas prove aí que eu não tenho autoridade divina, que eu não tenho autorização de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. Devemos, aqui, o que eu aprendo quando Paulo diz, quando Paulo invoca a sua autoridade divina, é que Paulo tinha compromisso primeiro com Deus. Ele sabia, ele tinha consciência da sua chamada, e ele sabia que Deus iria confirmar através da sua liderança. E se em algum momento sua liderança se vai levantar-se contra, eu tenho certeza que ele iria orar a Deus, e Deus iria fazer alguma coisa para que essa liderança pudesse confirmar, se ela fosse de Deus. Mas o meu conselho é: não se levante, ou não traga orgulho no seu coração, nem a presunção de você achar que porque foi chamado de Deus, você não deve se submeter a uma liderança de uma igreja local. Pelo contrário, ore a Deus, peça: Senhor, se você, não sei, se essa palavra chegar em algum pastor presidente, e esse pastor presidente, mas quem é que tem mais autorização do que eu, né? Pastor presidente. Mas eu acredito que tem alguém, você pode eleger alguém que seja autoridade de Deus na sua vida, seja alguém que seja um exemplo, alguém que impõe a mão sobre você, alguém que lhe abençoa. Mas esse negócio de dizer: Deus me chamou e homem não manda em mim, realmente o homem não manda, mas Deus confirma através da igreja. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Atos capítulo 11, versículos 4 a 17 e versículo 27. Indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, ou seja, não é por meio da inteligência humana, apesar de Deus usar a inteligência humana, mas
precisava de algo mais, porque ela tem um cunho espiritual, ela tem uma conotação espiritual, ela tem uma origem espiritual e precisava de discernimento espiritual, que era dado pelo Espírito de Deus. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação, do descortinar de Deus, e não por sabedoria humana, como vimos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo Paulo, em que Paulo diz que não é pelo conhecimento humano, mas pela revelação de Deus, pela revelação espiritual, com discernimento espiritual. O item 2 do ponto 2 diz: os mistérios ocultos revelados, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado aqui, nesse texto de Efésios 3, versículos 1 a 13, é a igreja, ou seja, são as pessoas que compõem um único povo, seja judeu, gentil, bárbaro, cita, livre, servo, homem, mulher, não importa. É a igreja, o mistério revelado, que Deus escolheu um povo. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde a eternidade, verso 14 do capítulo 1 e capítulo 3, versículo 11, e prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, verso 10. Significa que a própria igreja é a principal agência da divindade, de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. A igreja, seja ela em qual nação for, ela se identifica com a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Nós temos algo em comum, que se a gente for para o outro lado do mundo, mas nós nos encontrarmos com pessoas que invocam a Deus em nome de Jesus, nós lá teremos algo em comum, fazemos parte de um mesmo povo, glorificamos o mesmo Deus, participamos do mesmo Espírito, temos as mesmas bênçãos, somos perdoados e transformados da mesma forma, e temos a esperança da glória de Deus, da manifestação, do retorno desse Senhor. Isso nos é comum, e isso só é possível a esse povo que foi chamado e que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O mistério revelado. Terceiro item, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Eu acho extraordinário, irmãos, como é que a igreja consegue agregar o máximo de gente diferente possível. Pessoas com mentes totalmente diferentes, de classes sociais diferentes. Às vezes eu vejo igrejas que são uniformes, todo mundo da mesma forma, todo mundo do mesmo jeito. Eu acho isso estranho ao Evangelho, à palavra de Deus, que era composta de gente rica, gente pobre, era composta de gente livre, de gente escrava, era composta de gente erudita, de gente simples de pensamento, era composta de gente nobre, era composta de gente de classe social mais baixa. Meus irmãos, era composta de todo tipo de pessoas. E às vezes eu vejo igrejas uniformes, mas também às vezes eu olho para igrejas como as nossas igrejas, que é composta de todo tipo de gente que às vezes eu nunca nem imaginei. A pessoa é formada, a pessoa trabalha nos mais altos cargos do nosso país, da nossa cidade, e trabalha com a gente de uma forma simples, entrega comida na rua, ajuda pessoas na rua com necessidades, em situação de rua. E eu fico olhando, sabe quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é promotor não sei da onde, é juiz não sei da onde. Eu digo, meu Deus, que coisa extraordinária que a igreja é capaz de fazer, tornar pessoas de posições diferentes, de classes sociais diferentes, de poder aquisitivo diferente, de raças diferentes, mas unidas no propósito de propagar o Evangelho e o amor daquele Deus que lhe amou primeiro, que lhe
trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Eu não sei porquê, meu irmão, às vezes a gente fica brigando por bobagens, por coisas tão pequenas. Abra mão. Se você está tendo alguma briga, algum litígio com alguém da sua igreja, por qualquer motivo que seja, por mais correto que você esteja, coloque essa causa diante do Senhor, vá se reconciliar com essa pessoa, porque a Bíblia diz que nem oferta nós podemos dar. Nem oferta, imagina cear, imagina fazer uma oração, a gente brigando por besteira, por bobagem, por pontos de vistas. Meus irmãos, o que nos une é muito maior. As bênçãos e as promessas de Deus que nos unem têm muito mais valor. Esses dias eu tenho meditado sobre, meu Deus, eu preciso ser amável com os meus irmãos, ser generoso com eles, ser agradável com eles, não brigar por bobagem, não querer ter a razão, não querer ser o melhor, não me interessa. Eu quero estar unidos com os meus irmãos, para promover o Evangelho de Jesus, para alcançar essas pessoas que ainda não conhecem e que não foram alcançadas por esse amor. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva tiveram dificuldade de entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Eu sei que não é fácil, às vezes nós temos tanto conhecimento e tantas ideias fixas, formadas, calcitradas, né? A palavra não é calcitrada, é tão concretizada, sabe? Tão fixa na nossa cabeça, que quando às vezes Deus vem com uma revelação diferente, a gente fica chocado. Quando Deus nos desvenda, nos revela, a gente fica, não, mas peraí, não aprendi isso lá atrás. Tá, não aprendeu lá atrás, mas Deus está te ensinando agora. Quem foi que disse que nós somos seres completos? Nós estamos em contínuo aprendizado. Nós vamos partir para a eternidade aprendendo, entrar na eternidade aprendendo, passar a eternidade aprendendo. Imagina aqui, se Deus está lhe ensinando algo que vai contra os teus paradigmas, contra as tuas ideias formadas, a tua religiosidade formada, isso te choca, confrontar com a palavra de Deus. Porque às vezes você pode estar indo contra a vontade de Deus, você pode estar indo contra o ensino de Deus. Já pensou nisso? Que por causa da dureza do teu coração, porque não, quando eu era criança, lá no tempo da minha juventude não era assim, tá? No tempo da tua juventude não era, mas tu amadureceu. Aí você diz, mas por que Deus não disse antes? Porque você não estava pronto para aprender daquela forma aqui antes. Porque se tivesse, Deus tinha ensinado. Por que esse mistério só foi manifestado nos tempos do apóstolo Paulo? Porque Israel não estava pronto para entender que não era apenas eles que eram escolhidos por Deus, mas todas as pessoas que invocavam a Deus, que criam em Deus, a semelhança de Abraão. Eles não estavam prontos. Deus deu indícios. Esse povo não está maduro. Quando Jesus chega para a sua sociedade, ele diz, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Aí ele diz, é questionado por que ele falava por parábolas. Por que tu fala por parábolas? Por que o senhor não é claro? Por que o senhor está ensinando através de histórias? De historinha para criança? Aí Jesus diz, sabe por quê? Porque esse povo aí é duro de coração e de ouvido, não quer ouvir, não quer se arrepender, não quer dar ouvidos. E eu não vou curar esse povo não, porque eles são duros de coração. Eu não vou dar de graça não, assim, de mão beijada. De graça ele deu, né? Ele é gracioso, mas eles não vão dar de mão beijada. Vai ter que se esforçar, vai ter que ler, vai ter que perguntar, vai ter que orar, vai ter que buscar, para eu poder revelar, para eu poder mostrar. Não é de qualquer jeito não. Às vezes eu fico vendo pessoas querendo ensinar, pregar, mas não quer se debruçar sobre a palavra, não quer aprender, não quer gastar horas para meditar na palavra de Deus, não quer suar, pega palavras prontas, pregações prontas,
imitadas. Deus tem algo específico para você, Ele quer revelar coisas para você, mas você precisa orar, precisa buscar a Deus, precisa gastar momentos na presença dEle, lendo essa palavra, orando. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Terceiro e último ponto: o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, Ele já tinha um plano. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Quando o homem peca, antes do homem pecar, Deus disse: olha, eu vou criar um ser com toda a liberdade de me amar e não me amar. E se ele não me amar, eu tenho um plano para que, se ele se afastar de mim e quiser voltar, ele vai voltar. Deus já planejou, Deus já tinha um plano. Eu estou falando em uma linguagem humana, claro. Deus não foi surpreendido, Deus sabia que o homem ia pecar, Deus não foi surpreendido. Estou falando de uma linguagem humana, tá certo? Não estou dizendo que se o homem pecar, Deus sabia que o homem ia pecar, tá? Mas para nós entendermos que Deus nos amou de tal forma que, mesmo sabendo que nós iríamos errar, que nós iríamos falhar, mesmo assim Ele disse: eu vou criar você. Mesmo sabendo que eu e você iríamos errar, um dia seríamos inimigo dele, um dia iríamos decepcioná-lo, mesmo assim Ele decidiu me criar e criar você. Mas Ele também deixou um plano estabelecido. Ele deixou uma porta aberta. Ele não nos fechou a porta. Um dia ela vai ser fechada, como foi nos dias de Noé, mas ela ainda não foi, ela ainda está aberta e está disponível para você que está me ouvindo e que ainda não entrou por esta porta. Sabe quem é essa porta? Essa porta é Jesus. É você crer nele, é você se render a ele, é você entregar a sua vida a ele. A expressão riquezas insondáveis refere-se às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, não dava para dimensionar. A igreja da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele tem controle da tua vida. Nada fugiu do controle dEle. Armando, mas a situação não está fácil. Estou passando por tantas dificuldades, eu sei, todos estamos. Passando por momentos de luto, de dor, de perdas. Mas também nós temos ganhado coisas extraordinárias, temos ganhado tempo, temos ganhado possibilidade de conversarmos com os nossos familiares, estarmos juntos, amarmos uns aos outros, confiar em Deus. Temos coisas preciosas, Deus tem dado coisas preciosas para nós nesses dias. Item 2, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Mas por que Deus não revelou logo? Eu já expliquei isso, porque a humanidade não estava pronta. Deus sabe o momento. Imagine você que é pai de uma criança de 3 anos. Você tem condição de ensinar a complexidade da vida para uma criança de 3 anos? Não tem.
Mas quando ela tiver 21, você já consegue dizer algumas coisas. Mas ela não vai compreender coisas de uma pessoa de 50 anos, que viveu 50 anos. Mas quando ela chegar aos 50, uma pessoa de 70 pode dizer como foi a vida dela com 50. Então, depende das nossas fases da vida. A humanidade foi assim, Deus foi revelando gradualmente. A revelação foi gradual, porque a humanidade não estava pronta para receber toda a revelação de uma vez. Esse termo indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Item 3, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, ou seja, quando Adão pecou foi que Deus, vixe, agora vamos dar um jeito aqui para ver como é que a gente faz para consertar essa baboseira que o homem fez. Não, antes do homem ter pecado, Deus já tinha um plano estabelecido. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, controla todas as áreas, as eras, tempos, circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A conclusão nos ensina que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado por Deus, ele revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, creia nisso. Ele não perdeu o controle da tua vida. Confia nele. Às vezes parece que está tudo escuro, às vezes você se sente assim que o sol não vai brilhar, parece que as nuvens tomaram de conta, a escuridão, a tempestade, mas a Bíblia nos ensina que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não te preocupa, Deus está no controle da nossa vida, da tua vida. Ele é contigo, Ele tem um plano estabelecido para mim e para você, e Ele está nos convidando para desfrutarmos. Se você ainda não desfruta, se você já desfruta, continue desfrutando da comunhão com Ele, continue desfrutando do amor dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, porque Ele nos manifestou, Ele nos aceitou, Ele nos chamou, Ele nos elegeu e nos fez seu povo. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você para nós encerrarmos. Que o Senhor lhe abençoe mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra e por essa ministração, como eu tenho sido. Senhor, eterno Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, eu quero orar, ó Deus, em nome de Jesus, por essas vidas que estão nos assistindo. Meu Deus, que o Senhor possa, ó Pai amado, alcançar o coração dessas pessoas, confirmar essa palavra que foi ministrada neste dia ao coração dessa pessoa. Fala para ela, Senhor, abrace-a, console-a, esteja com ela, meu Deus, mostra para ela que dias melhores virão, que o Senhor está raiando a tua luz, que a tua luz está chegando e vai brilhar e vai aquecer esse coração novamente e vai, ó Deus amado, ajudar no tempo oportuno, que nada fugiu do teu controle, que nada fugiu das tuas mãos, que o Senhor ainda detém o controle de todas as coisas, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Meu Deus, eu te oro que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa, ó Pai amado, trazer o socorro àquele que está aflito, levantar o abatido, ó Deus amado, trazer a providência ao necessitado, pois nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Que Deus lhe abençoe e fique na paz de Jesus.